€5. O reitor António Rendas, presidente missionário do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, é convidado à edição da noite. Muito boa noite. E o que queremos entender são as razões para a sua demissão e este corte de relações do Conselho de Reitores com o Governo. Bem, a minha demissão é uma questão de princípio. Eu habitualmente assumo compromissos com os meus colegas. Já sou presidente do grupo há alguns anos e tinha 3 objetivos muito importantes desde agosto. O primeiro era realmente aquela contenção da contratação, que tanto quanto eu sei e já foi ultrapassada, mas essa eu diria que podemos contratar até 100%, mas já podíamos há 2 ou 3 anos atrás, portanto, e os reitores têm sido impecáveis nessa gestão. Ao longo destes 3 anos houve muitas universidades que fizeram contenção da massa salarial, se não teríamos seguramente sido apanhados nestas malhas cada vez mais apertadas de uma situação que, enfim, que é contabilística e não é nem sequer financeira. A segunda era a descativação dos 2,5% das certas e permanentes do Orçamento Retetivo de 2013 e a terceira era uma revisão daquilo que está no Orçamento para 2014, uma vez que nós, respeitando os cortes salariais e fazendo esse cálculo com muito rigor, encontramos um valor adicional de 30 milhões que nunca nos foi explicado. E eu tenho princípios, respondo perante os meus colegas, pus o meu lugar à disposição, na reunião da passada terça-feira no Minho, e os meus colegas, tive muito gosto, deram-me um voto de confiança, mas é evidente que uma pessoa, quando não consegue cumprir os seus objetivos, deve ter a dignidade de pôr o seu lugar à disposição. Foi isso que eu fiz. Isto não quer dizer que não haja contactos, que há contactos, enfim, que o grupo tem muito gosto com o Parlamento, com os grupos parlamentares, vamos continuar dele. Foram eles que, no fundo, nos apoiaram nestes últimos tempos. Do lado do Ministério, é evidente que houve uma informação em agosto que nunca mais foi, digamos que, desenvolvida, e esse orçamento de agosto é o único com o qual nós contamos do ponto de vista da nossa tutela. Sr. Reitor, em reação à decisão do Conselho de Reitores de corte de relações com o Governo, precisamente por essa impossibilidade de negociar, o Ministro disse que está disponível para ajudar as universidades a assegurar um bom funcionamento. Precisam da ajuda do Sr. Ministro para isto? Bem, o comunicado do Sr. Ministro tem 5 pontos. O ponto 4 diz uma coisa que me deixou muito preocupado, porque o Sr. Ministro admite que em Conselho de Ministros, até ao final da negociação, havia alguma disponibilidade. E por razões que ele, enfim, não especifica, diz que as universidades têm que se adaptar à realidade do país. Ora bem, nós ao longo destes anos temos sido dos mais sacrificados em tempos e não nos temos queixado por isso. Nós não queremos nenhum tratamento de exceção. Estamos aqui numa posição de viabilizar o funcionamento das instituições. A nossa posição em relação aos cortes salariais é totalmente alinhada com aquilo que é o resto do país. O que nos preocupa é que o nosso Ministro em Conselho de Ministros tenha que admitir que houve realmente uma repartição e que use o argumento de que as universidades têm que estar alinhadas quando sempre estiveram alinhadas. Deixe-me só então falar do 5º ponto do comunicado do Sr. Ministro, que ainda é mais preocupante. O Sr. Ministro diz que tem que resolver as questões caso a caso. Isso faz-me lembrar quando nós temos um filho e dizemos assim, tens uma mesada ou vens cá de vez em quando pedir 10 euros. Toda a gente sabe que se uma pessoa é adulta e tem autonomia como nós temos, gera muito melhor uma verba da qual é responsável do que ir numa atitude discricionária caso a caso pedir o dinheiro. E faz lembrar outra coisa, que são aquelas construções que eram por administração direta ou por empreitada. E todos nós sabemos, todos nós queremos ter pessoas responsáveis, as universidades são responsáveis. Eu lamento muito, tenho muita admiração pelo Sr. Ministro como académico, lamento muito que esta situação, que eu acho que é uma situação que vem imposta das finanças, não tenha uma contrapartida da nossa tutela em relação a nos dar a autonomia que nós merecemos. E, portanto, nós não estamos de forma nenhuma indispostos e não fizemos nenhum corte. Fizemos uma situação séria de suspensão da nossa diálogo com o Governo, porque efetivamente o diálogo já não existia. Ou seja, deixe-nos entender, não é só uma questão do corte nas transferências, obviamente que esses 30 milhões vão obrigar as universidades a alguma ginástica orçamental, é também o facto das limitações à atuação de gestão das universidades que contestam. Isto é um grave atentado à autonomia universitária. Aliás, eu nunca pensei que as universidades pudessem ter, ao longo de décadas que tenho acompanhado, primeiro como professor, depois como diretor de uma escola, finalmente como reitor, que esta situação pudesse ser posta desta forma. A descativação é feita perfeitamente de uma forma discricionária, nós não temos nenhuma informação dos critérios e o que me preocupa, está escrito nesse comunicado,
que vai ser de acordo com indicadores que nós não conhecemos. Portanto, o que nós queremos é continuar a gerir com responsabilidade as nossas instituições. Nós geramos receita, somos dos poucos corpos do Estado que gera receita. Vem aí o novo programa Europa 2020 e, efetivamente, se querem universidades internacionais competitivas, há aqui uma certa discrepância entre aquilo que é o discurso das universidades estarem realmente na primeira linha, como têm estado, e a capacidade que nós temos não é de ter mais dinheiro, é de conseguir gerir de uma forma responsável a dotação orçamental que nós temos. Porque o Governo, por exemplo, nesse quadro de 2020, em que é que estas medidas que estão agora a ser decididas impedem as universidades de concorrer e de fazer concurso? Não, é preciso explicar o seguinte, todas essas candidaturas têm dotações orçamentais com contrapartidas nacionais, que muitas vezes vêm meses e às vezes no ano seguinte em relação àquilo e nós temos que avançar com algumas verbas que correspondem, digamos que às nossas receitas próprias. Se não há essa flexibilidade, como acontece com qualquer pessoa que tem, digamos que o seu pé de meia e que é responsável pelo gerir. E o que está a acontecer neste momento, com este tipo de restrições orçamentais, sobretudo, eu diria, a conta-gotas e de uma forma que não é transparente para nós, houve já descativações de algumas universidades em relação a este ano 2013. E não se sabe quais foram os critérios que foram utilizados. Portanto, deem-nos capacidade de gerir, deem-nos capacidade de gerar verbas e permitam que as universidades continuem a contribuir para o futuro do país. É só isto que está em causa e, nesse sentido, é lógico que o Conselho de Reitores, eu não vou sair do Conselho, continuo a ser reitor do Estado de Lisboa, portanto, o meu papel está lá, não sou um diretor-geral, não fui demitido. O que eu pus foi o meu lugar à disposição. Não deixarei nunca, como reitor de uma universidade, com os meus colegas, de tentar que as universidades possam ter o papel que têm ao nível do país. Sr. Reitor, mas não tendo o Ministro da Educação capacidade para influenciar ou capacidade de decisão junto dos seus colegas em Conselho de Ministros, quem vai ser o interlocutor do Conselho de Reitores? Vamos ver, nós continuamos disponíveis para discutir. O Sr. Primeiro-Ministro, nós enviámos o nosso comunicado ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, à Sra. Presidente da Assembleia da República. Para já estamos a pedir audiências aos grupos parlamentares, que foram, na realidade, os únicos que nos ouviram, com os quais nós tivemos possibilidade de explicitar de uma forma muito clara aquilo que foram os cortes e as razões que nós pensamos que temos. Eu costumo dizer, é preferível que nos digam frontalmente que não, que nos deixem em silêncio. Há cursos em risco, há universidades em risco. Ouvimos esta semana alguns alertas de que alguns cursos de medicina podiam deixar de ter condições para funcionar. Isso tinha a ver com a contratação dos convidados. E isso é evidente, eu diria que é o mais fácil, porque isso não implica nenhum compromisso financeiro. Eu acho que as pessoas têm que assumir claramente prioridades. Se querem que as universidades possam ser competitivas, têm que, do ponto de vista estratégico, permitir que elas tenham dotações orçamentais que são aquelas que já tínhamos. A parte dos custos de medida ficará em princípio viabilizado, porque são docentes que são contratados por 6 meses, por 1 ano, e isso com a possibilidade de se manter a dotação orçamental do ano passado, fica resolvida. Mas o que para mim é mais complicado desse ponto de vista é a nossa incapacidade de conseguir, quando há oportunidades para nós competirmos internacionalmente, não termos retaguarda para poder decidir aquilo que são as nossas prioridades. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. É evidente que estes projetos são financiados por outra via, mas quem paga a eletricidade, quem paga a água, quem paga a segurança nas instituições são realmente as universidades. Felizmente, em Portugal, uma grande percentagem da ciência é feita dentro das universidades. E isso são verbas que eu diria que são de consumo corrente, que se não funcionar de uma forma correta, têm 2 riscos. Primeiro, desativam-se e depois os próprios investigadores o que fazem para o estrangeiro. Porque o acolhimento do investigador depende muito do ambiente onde ele vive. E se as instituições começam a degradar-se, como pode acontecer nesta altura, corremos esse risco. O outro risco que corremos é não atrair estudantes internacionais, porque hoje um estudante internacional não vem para ficar pura e simplesmente num espaço que não seja aprazível. Portanto, o Governo, se quer que haja estudantes internacionais, tem também que permitir às universidades poderem gerar receita para poder acolher esses estudantes de uma forma perfeitamente adequada. Portanto, há aqui algumas incongruências que eu espero que possam ser esclarecidas, porque o nosso objetivo é efetivamente contribuir para o futuro do país, não é de forma nenhuma criar qualquer situação que a nós nos deixa muito preocupados. Ainda não houve nenhuma resposta a esse comunicado que enviaram, nem para a Presidência da República, nem para a Presidência da Assembleia da República, para São Bento, para o Primeiro-Ministro, já houve resposta? Ainda não, mas eu tive um contacto com o Secretário de Estado do Ensino Superior, que aliás estava prometido antes da minha exoneração. Eu informei a tutela de que ia tomar esta decisão, porque a minha perspectiva é sempre de uma lealdade absoluta. Tive uma conversa muito construtiva com o Sr. Secretário de Estado, mas é evidente que isto é uma decisão política ao mais alto nível. Eu estou seguro
que tem que haver decisões políticas, porque realmente o ensino superior é uma prioridade do país ou não. Professor António Rondas, muito obrigada por ter aceitado Obrigado. este convite da edição da noite. Fazemos agora uma pausa breve.